Muito bem, estamos chegando aqui com mais um programa Abre a Sua Bíblia. Nesse sábado 7 de fevereiro de 2026, para mais uma aula bíblica, meus irmãos. E hoje o tema da lição é: o que devo fazer para me tornar cristão? É uma pergunta que parece para nós bem, vamos dizer assim, inocente, né? Talvez podemos dizer bem inocente. Mas, sabe, irmãos, essa é uma pergunta que a resposta não é tão simples assim, não. Não é simples pelo fato de haver tantos ensinamentos a respeito do plano de salvação, tantos ensinamentos a respeito do Evangelho de Jesus. Então, a gente não pode simplificar isso, não, né? Infelizmente, a gente não pode simplificar isso, né? Porque seria tão bom se não houvesse essas distorções, porque não havendo essas distorções, o Evangelho fluiria, porque até nisso a gente estaria vendo que a importância da unidade, né? Unidade que eu falo doutrinária. Não existe unidade na igreja sem doutrina. Se nós estivermos com a mesma doutrina, nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo a vontade, né? Aquilo que Deus assim espera de nós, né? Espera de nós. Isso é o que nós devemos fazer. Vou mandar aqui um bom dia para a irmã Diva. Irmãos, assim, ó, é o importante, né? Para todos nós. Quando você chega ali no canal da rádio ou no site da rádio, é importante se inscrever. Agora, no YouTube, olha, para você que está no YouTube, gente, já se inscreve ali, porque quando se inscreve, ativa ali o sininho da notificação, porque na hora que eu entrar ao vivo, tiver alguma programação ao vivo aqui da rádio, você já recebe a notificação. Então se inscreve no canal ali, tá acompanhando o programa, se inscreve, já ativa ali a notificação, né? Tem aquele sininho ali, clica ali, se inscreve, sabe? Faz tudo que tiver que fazer ali para você poder receber as notificações. Aí quando a gente entrar ao vivo aqui, você já recebe a informação, né? Então já vai nessa direção aí, né? Já vai nessa direção aí, já participa com a gente dessa caminhada, né? Essa caminhada, e já faz a sua parte. Eu vou colocar o link aqui, mas eu vou colocar hoje o link só nos canais, tá bom? Não vou compartilhar nos grupos, porque hoje é sábado, né, irmão? Sábado, início de semana, às vezes as pessoas estão aí fazendo outras coisas, não estão tão interessadas na questão das redes sociais e tudo mais. Então já vai ali e já... quem está inscrito nos canais vai receber. Estou colocando aqui só para a irmã Diva e o irmão Duílio, né? Daqui a pouco eu já peço para eles fazerem aí as suas inscrições, né? No canal da rádio no YouTube, tá bem? Então pedir para todo mundo se inscrever aí no nosso canal no YouTube. Então se você está aí acompanhando o programa, faz isso, já se inscreve lá,
tá bem? Para que a gente possa ter a tranquilidade, né? Começou o programa, porque quando não tem o programa eu já aviso para os irmãos, já dou um jeito de avisar que não vai ter, né? Como essa semana que eu tive dificuldade aí com relação ao horário, por conta de questões médicas e tudo mais. Então, mas é importantíssimo, né? Que você esteja inscrito em nossos canais para poder receber as notificações e acompanhar com a gente, né? As programações, tá bom? É para mim uma grande alegria, uma grande satisfação ter os irmãos aqui comigo, né? Importante. Irmã Diva, você pode se inscrever nesse canal que você está aí, já se inscreve, ativa o sininho da notificação, porque quando a gente entrar ao vivo, você já recebe a notificação. Então já se inscreve no canal para você não ficar, será que vai ter? Será que não vai ter? Tá bom? Então se inscreve no canal, que na hora que eu entrar, você já recebe a notificação. Se inscreve, ativa aí as notificações e aí a gente vai poder desfrutar desse momento juntos com alegria, com satisfação, né? Sem nenhuma preocupação se vai ter, se não vai ter, porque a gente já está, né? Então é isso. E para os demais que chegarem, aí eu quero convidar, olha, a irmã Cris estava meio sumida, irmã Cris. Deixa eu ver aqui. Pai de Cristo, irmão Valdizan e todos os irmãos. A irmã Cris eu acho que estava um pouco sumida, não? Irmã, pareça. Às vezes é o corre-corre do dia a dia, né, irmã? A rotina muda, a gente acrescenta alguma coisa e aí as coisas vão mudando, né? Para você que está acompanhando pela nossa rádio, né? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu pegar aqui uma aba para mim colocar aqui. Irmão Luciano, muito bom dia. Vou pegar aqui uma abazinha para mim poder colocar aqui do lado, né? Não, aqui é completo. Só esse aqui que é só a metade, né? Isso. Para eu poder acompanhar aqui os irmãos que estão acompanhando ali pela nossa rádio, né? Acompanhando pela Rádio Semear. Bom dia, irmão Valdizan. Vamos juntos para mais um dia. Que Deus nos abençoe. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Estudar a palavra de Deus é sempre algo que nos desafia muito, né? Deixa eu mandar um alô pro meu amado Cleito, né? Lá em Palhoça, ligadinho. O Cleito também estava meio que sumidinho, né? Mas graças a Deus está aqui com a gente. Bom dia. O Cleito também é uma pessoa que vive no corre-corre, né, irmão? Se virando, né? Para manter o pão de cada dia, né? Não é fácil. Um dia vamos colocar uma meta aí diante de Deus. Quem sabe um dia a gente se dedicar, ter como se dedicar mais tempo para a rádio e mudar até o horário desse programa, né? Porque os programas desse horário da manhã, gente, é horário de trabalho, é horário de pico. Então é difícil para os irmãos acompanhar o programa nessa hora. Eu sei disso, né? Eu sei disso. Aí o que eu faço? Tem o programa agora, tem uma reprise do programa na rádio e na TV também. Na rádio a reprise é atrasada. Eu estou com pensando, quero compartilhar com vocês. Estou pensando na possibilidade de fazermos uma alteração aí no nosso sistema. Esse painel que nós temos da rádio, ele não grava a programação. E aí eu estou pensando eu vou depois colocar uma enquete aí para nós sobre essa questão das mudanças. Porque mudar o sistema significa também que a gente vai abrir mão
é do próprio aplicativo. Esse aplicativo é do painel, né? Então, se a gente muda de painel, aí a gente vai também perder o aplicativo. Tá bem? Vamos lá em frente, então, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus nessa manhã. Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nessa graça maravilhosa, né? Você está ouvindo a Rádio CMA. Bom, lição de hoje, o que devo fazer para ser cristão? Essa é a 6ª lição desse ano, né? Bom, hoje em dia a palavra cristão é usada de formas muito vagas. Alguns se autodenominam cristão simplesmente por frequentarem uma denominação. Outros, ao presenciarem um acidente, exclamam: "Um cristão foi atropelado", ou na verdade, o termo cristão, ele é muito assim, para nós é algo muito comum. Por quê? Porque, querendo ou não, meus irmãos, nós somos um país cristão, né? Como assim? Começa pelo fato de nós termos sido colonizados religiosamente pela Igreja Católica, né? A maioria dos nossos ancestrais. No Brasil não tinha liberdade religiosa. As religiões que vinham da Inglaterra e de outros lugares aí para cá não tinham acesso, né? Era fechado, era vedado. Quando as primeiras missões chegaram no Brasil, elas eram obrigadas a não se declararem. Eles eram tipo, vamos dizer assim, tipo os escravos que podiam praticar suas religiões, mas que ninguém visse, escondido. Pois é. Fora isso, muito dos componentes dos missionários que vieram para o Brasil foram mortos, né? Passaram por situações diversas. A primeira equipe, se eu não estiver enganado, a primeira equipe da igreja que veio para o Brasil, acho que veio para o Nordeste. Esse pessoal, eles, pelo menos um que eu saiba, né? Um voltou para os Estados Unidos, teve um que se pentecostalizou, foi amparado pela Igreja Assembleia de Deus e se tornou missionário da Assembleia de Deus lá no Nordeste, né? Então, nós somos isso já no século XX, né? Então, nós somos uma nação cristã. Então, o termo cristão para nós não é a mesma coisa do que o termo como foi usado na Bíblia, né? Muito simplificado. Todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. Alguns dizem: sou cristão porque minha família é cristã. Outros ainda só se manifestam como cristão durante Semana Santa, Natal, esses momentos aí, né? Então, para a gente ficar assim, entendidos, né? Agora, quem é que a Bíblia chama de cristão? Quem são as pessoas que a Bíblia considera cristão, né? A Cláudia está por aqui também. Bom dia, filha. Então, assim, a única maneira de definir corretamente o que é um cristão é estudando as Sagradas Escrituras para ver quando o termo foi usado pela primeira vez, quem era chamado por esse nome, e assim a gente poder ter uma clareza. Então, o nome, a palavra cristão, ela aparece na Bíblia a primeira vez em Atos 11 e no versículo 26. Eu sempre gosto de fazer uma ênfase nesse texto, quando ele diz assim, e tendo-o encontrado, levou a Antioquia, que é Barnabé que vai buscar Saulo, né?
levou a Antioquia. E aconteceu que, por um ano inteiro, eles se reuniram naquela igreja e ensinaram uma grande multidão. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Eu quero que você pense comigo, eu ia continuar na lição, mas pense comigo. Esse texto, ele dá um período de tempo, né? Um ano. Por um ano, eles pregaram o evangelho e ensinaram muita gente ali. Eu quero que você compreenda comigo, pense comigo dessa questão no seguinte sentido. Por um ano, eles estavam dando um bom testemunho naquela cidade. Por um ano, eles estavam sendo assistidos pelas pessoas naquela cidade. Quem vai chamar ele de cristãos não são os membros da igreja. São as pessoas daquela cidade vão chamar eles de cristãos. Então, o reconhecimento do que eles estavam vivendo é que fez com que eles fossem declarados cristãos para aquelas pessoas. Ou seja, eram pessoas que estavam vivendo uma vida parecida com Cristo. Então, por isso, eles eram chamados de cristãos. Atos 11:26 tem essa resposta, né? Que vai dizer exatamente isso que a gente leu. Ele diz assim, e durante um ano inteiro, reuniram-se com a igreja, Saulo e Barnabé, e ensinaram uma grande multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Portanto, como acabamos de ler, biblicamente, somente alguém que é discípulo de Cristo pode ser chamado de cristão. E, novamente, nem todo mundo é discípulo de Cristo. Então, como a gente pode fazer hoje em dia? O que é que nós podemos fazer hoje em dia para termos, né, essa mesma identidade, gente? Coloca aí nos seus comentários, né? Coloca aí nos seus comentários o que você acha que nós deveríamos fazer hoje para termos assim o direito àquela mesma identidade, né? O que nós deveríamos fazer hoje? Então, conto aí com a participação de vocês para a gente comentar a respeito desse ponto que eu, particularmente, como vocês sabem, eu tenho assim uma queda muito grande por esse ponto. Eu entendo que da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma que aquelas pessoas precisaram, ou melhor, compreenderam e viveram a fé cristã, nós precisamos também. Não adianta nada a gente encher a nossa boca da palavra, eu sou cristão, eu sou da igreja de Cristo, ou coisa parecida, e achar que está tudo bem. Não está bem. Os discípulos, eles se identificam como discípulos. A palavra cristão, ela só vai ser usada pela igreja uma única vez na Bíblia. Uma única vez. A única vez que o apóstolo Pedro vai usar, ele vai dizer: se vocês estão sofrendo por serem cristãos, bem-aventurados sois. Ou seja, se você está sofrendo porque está dando bom testemunho de Cristo, amém, amém. Mas a quem ele está dirigindo essas palavras? Para o discípulo de Jesus. A gente olha hoje para o cenário que nós vivemos e talvez nós, pela ignorância, eu não sei o que mais, a gente até conceba de uma forma bem natural alguém ser considerado um cristão. Cristão para cá, cristão para lá. E aí, nas suas práticas diárias, acontece, né? Se participa de uma denominação,
não segue também a doutrina dos apóstolos e tudo, mas é cristão. Então, de um modo geral, a gente tem essa ideia de que todos são cristãos, né? Você vai dizer para um católico que ele não é cristão, né? Você vai dizer para um assembleiano ou sei lá, outras denominações que estão aí, coitados, você vai dizer que não são cristãos? Não, você não vai dizer. Só que a Bíblia diz, cristão são aqueles que são discípulos de Jesus, ou seja, aqueles que estão andando segundo a palavra de Deus, segundo o que Jesus instruiu juntamente com os seus apóstolos, revelado pelo Espírito Santo. Então, se nós estamos andando naquele padrão, a gente pode ser chamado cristão. Por quê? Porque nós somos, de fato, discípulos de Jesus. O próprio Jesus, ele deixa entendido que há pessoas que são discípulos verdadeiros e existem pessoas que são discípulos não verdadeiros. Ou seja, há aqueles que são discípulos de Jesus e os que não são. Fácil assim da gente reconhecer, da gente identificar. Então, para nós termos essa mentalidade clara e evidente de que ser cristão é ser discípulo de Jesus. Agora, o que devo fazer para ser um discípulo de Jesus? O próprio Jesus, ele deixa a resposta para nós em Mateus 28, quando ele, nos versículos 18 ao 20, diz o seguinte: Então Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Assim, segundo Jesus, o discipulado começa com o batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a pessoa continua sendo um discípulo somente se, após o batismo, guardar todos os mandamentos de Jesus ensinados nas Sagradas Escrituras. Quando a gente fala do ensinamento de Jesus, a gente tem que entender que não é só os evangelhos que foram escritos, mas as cartas que os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, tudo faz parte dos ensinamentos de Jesus, tá bom? A declaração de Jesus, ela é interessante porque nós vamos sair pregando o evangelho para as pessoas. Pessoas vão ouvir o evangelho e vão acreditar, outras não. Mas aqueles que acreditarem no evangelho e quiserem se tornar um discípulo de Jesus, elas precisam ser batizadas. Agora, por que o batismo? A gente vai perceber, no próximo tópico aqui, que existe um porquê do batismo, um porquê essencial para o batismo. Agora, fora essa questão, a gente precisa começar de novo o versículo 18 e 19, que Jesus, quando encontra os discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Então, quando nós saímos para a missão, nós saímos sob a autoridade de Jesus. E quando alguém ouve o evangelho e toma a decisão de se batizar, ele é batizado sob a autoridade de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Então é por isso que é importante a pessoa conhecer o evangelho antes de ser batizada, para que ela possa saber que ela está se submetendo a uma autoridade ou às autoridades divinas. Ok? Então, uma pessoa que vai para o batismo reconhecendo que ele está se submetendo à autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ela se batiza, que vai estudar a Bíblia sobre os mandamentos, que ele deve obedecer,
Então essa pessoa não vai ter, ou melhor, essa pessoa vai ter todo o suporte que ela precisa para abraçar os ensinamentos de Jesus e seguir os ensinamentos de Jesus. Não é para abraçar os ensinamentos de denominação, não é para abraçar os propósitos de algum homem ou alguma ideologia, mas é para abraçar os princípios, os ensinos de Jesus, aqueles que ele ensina e vive durante os evangelhos ali, e também o que os apóstolos ensinam. A igreja ela é direcionada pelos apóstolos, que os apóstolos então transmitem a revelação do Espírito Santo. Então, durante o tempo que eles estão vivos, eles em pessoa estavam transmitindo isso para a igreja. Depois que eles morreram, toda a revelação já tinha sido dada e eles escreveram o que era importante para nós. E nós temos hoje. Então, é por isso que é importante a gente ficar nesse ponto, porque hoje em dia é possível a gente encontrar pessoas que se dizem apóstolos, pessoas que se dizem profetas, pessoas que se dizem que estão recebendo revelação nova de Jesus e tantas outras coisas. Então, quando a gente lê esses textos e entende, a gente fica protegido desse tipo de ação. Agora, uma vez que ele diz que é preciso batizar as pessoas, e esses dias eu vi um anúncio aí de um movimento que nas redes sociais diz: olha, se você conhece alguém que esteja disposto a se batizar, entre em contato conosco. Olha, uma coisa totalmente fora, né, dos padrões bíblicos, né? Não existe isso, né? O que é que uma pessoa deve fazer para ser batizada? O que é que uma pessoa deve fazer para ser batizada? Então, primeiramente, uma pessoa, para se tornar um candidato ao batismo, várias coisas são necessárias e nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Em primeiro lugar, a pessoa precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe explicou esse requisito ao eunuco aqui em Atos 8, versículo 36 ao 38. O que é que o texto diz? O texto diz o seguinte: enquanto viajavam pela estrada, deixa eu começar de novo. Então Filipe, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Enquanto viajavam pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. E o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ordenou que parasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então, a confissão que nós temos, né, que fazer antes de ser batizado é a confissão do que nós cremos. Não é a confissão dos nossos pecados, mas é a confissão do que nós cremos. Então, como é que Filipe chegou a essa conclusão? Como é que o eunuco chegou a essa conclusão? O eunuco chega a essa conclusão depois que Filipe explica para ele o evangelho. Uma vez que ele ficou sabedor, né, do evangelho de Jesus, ele então acreditou que Jesus era o Filho de Deus. E foi isso que ele confessou. E é essa confissão que é requerida hoje das pessoas. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém. Eu creio. Qual é a sua confissão? Eu pequei isso. Não é isso não. Então, a confissão que a pessoa deve fazer é da sua crença no Filho de Deus. Então, o que acontece nesse texto, né? Que exemplo nós temos, né? O que a gente pode extrair? Primeira coisa que a gente vai perceber é que Filipe, o evangelista, ele
anunciou o evangelho de Jesus ao eunuco. E anunciou de uma forma muito clara. Eu até acredito, me arrisco a dizer, de uma forma muito simples. Muito simples. Então, Filipe anunciou o evangelho de Jesus para o eunuco. Segundo lugar, o eunuco acreditou de todo o seu coração que Jesus era o Filho de Deus. E ele vai então confessar essa verdade. Ele não só crê, mas ele vai confessar essa verdade. Então, em terceiro lugar, ele confessou sua fé em Jesus. E em quarto lugar, ele foi imerso. Olha como esse homem estava interessado em se batizar. Quem avista a água não é Filipe. Quem convida para a água não é Filipe. É o eunuco. É o eunuco. Muitas vezes nós estamos a dar um estudo para as pessoas e parece que nós começamos já naquela ansiedade de batizar as pessoas. Porque nós temos tanto desejo de nos mostrar, nossa vaidade ela é tanta, que para nós o que importa é batizar as pessoas. Batizar, bater foto, colocar nas redes sociais. Porque isso não diz só que alcançamos uma alma para Jesus, mas diz muito mais a respeito de nós. Quero mostrar para vocês o que eu estou fazendo. É, desse jeito. É triste a gente dizer isso? É triste. Mas é o que a gente percebe, porque muitas das pessoas estão sendo imersas, inclusive, sem o devido entendimento do compromisso que estão assumindo, da responsabilidade, da necessidade, do peso que é essa decisão. Ninguém sai de casa para fazer uma compra no mercado ou para fazer um financiamento num banco, né? E assina sem saber o valor da prestação que vai ter que pagar. Ninguém assina um cheque em branco. A pessoa preenche direitinho, o valor é esse, eu vou ter que pagar, disponibilizar disso, tá? Entendeu? Então, se para nossos negócios aqui nesse mundo é importante fazermos dessa forma, o que dizer do tratado que a gente faz com Deus? Porque quando a gente ouve o evangelho, a gente crê no evangelho, a gente confessa Jesus como Filho de Deus e toma a decisão de assinar o contrato, que é o batismo, a gente está afirmando um compromisso muito, mas muito sério. Talvez não, certamente, o compromisso mais sério da nossa vida é o nosso compromisso com Deus. Nosso compromisso com Deus. Então, eu convido você, de repente você que chegou na igreja aí a reboque, né? De repente ainda hoje você nem sabe o significado, porque foi batizado. Talvez com o tempo aprendeu. Mesmo se você veio de repente de uma denominação que não crê no batismo para salvação, e hoje você está na igreja, o meu convite para você é que você corrija seu batismo. Hoje você vai ser batizado, não é para participar da banda. Você vai ser batizado, não é para comer o pão. Você vai ser batizado, não é para tocar na bateria. Sabe, você não vai ser batizado simplesmente para afagar o seu ego. Hoje você vai ser batizado por quê? Porque você reconhece Jesus como Filho de Deus. Você se reconhece como um pecador que precisa lavar os seus pecados. E você reconhece que só Jesus pode fazer isso. Então você vai ser batizado. Agora, fazer parte do corpo espiritual de Jesus. Então, uma pessoa, para ser batizado, ela precisa passar por esses passos, né? O eunuco teve fé em Jesus porque era a sua palavra que estava sendo pregada. Como diz aqui em Romanos capítulo 10 e versículo 17, de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a gente já falou aqui
da importância de nós estarmos pregando a palavra genuína. Palavra genuína. Por quê? Porque se nós pregarmos a palavra genuína, a gente vai ter, se nós pregarmos a palavra genuína, nós vamos ter cristãos genuínos. Agora, se nós pregarmos uma mensagem diluída, se nós pregarmos um evangelho diluído, igualmente nós vamos ter cristãos diluídos, né? Vamos ter umas coisas, umas aberrações. Nós não vamos ter cristãos verdadeiros. Então, se nós queremos ter hoje em dia a igreja bíblica, verdadeira, a que Jesus estabeleceu, nós só precisamos pregar o evangelho puro e simples que Jesus deixou. Não precisa fazer mais nada. Não precisa inventar nada, não. É por isso que se diz corretamente que ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo para a salvação. Estou aqui enfatizando a importância de ouvir no seguinte sentido: entender e crer em Jesus Cristo, no que diz em sua palavra, antes de sermos batizados, visto que muitos são batizados ainda bebês e nem sabem o que estão fazendo. Então, se uma pessoa pode ser batizada sem conhecer o evangelho, nós estamos simplesmente autenticando que os bebês podem ser batizados. Veja a gravidade disso. Se nós batizamos as pessoas sem ter o devido entendimento, só pela nossa imposição, só pela nossa vontade, então nós estamos autenticando aqui o batismo de crianças, de bebês. Amém? Vocês concordam com isso? Então, é só para a gente ter uma ideia da gravidade da coisa e também da seriedade, né? A gente batiza pessoas conscientes. O apóstolo Paulo aqui em Colossenses 2, em versículo 10. Deixa eu ler aqui para nós. Colossenses 2, 10, ele diz assim: estais completos nele, que é a cabeça de todo o principado e poder. Nele também fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitaste, né, com ele, pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Então, uma pessoa está se circuncidando, espiritualmente falando, no momento do seu batismo. Está abrindo mão das obras da carne e se comprometendo, né, a viver uma nova vida em Cristo. Então, o batismo infantil não é bíblico de forma alguma. Então, se você foi batizado enquanto criança, eu quero encorajá-lo a ser batizado da maneira bíblica. Da maneira bíblica. Em Atos, no capítulo 8, em versículo 12, vemos claramente quem estava sendo batizado. A palavra de Deus diz assim, mas quando creram em Filipe, que lhes anunciava o evangelho do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, foram batizados, tanto homens como mulheres. Então tem muitas coisas aqui nesse texto para a gente digerir direitinho, né? Primeiro, você vê que Filipe
estava anunciando o evangelho do reino de Deus e o nome de Jesus. As pessoas estavam ouvindo e crendo na palavra que Filipe estava pregando. E quem eram essas pessoas? Homens e mulheres. E qual foi o resultado de ouvir essa mensagem e crer nela? Eles foram batizados. Aqui não entra criança. Lembre-se de que o batismo é para aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. Ninguém pode batizá-los sem o seu consentimento, pois esse batismo não é válido. A gente já viu nesses dias de vida que a gente tem vivido, pessoas sendo batizadas por constrangimento. Por constrangimento. Tinha um episódio que acontecia e acontece, eu acho ainda hoje, nos ensinamentos que espalhado por aí, que eu não vou dar outros rótulos, né? Que nas aulas do batismo, as pessoas já chegam ali, já colocam água no tanque, ou na piscina, ou na banheira, sei lá, onde as pessoas podem mergulhar, já deixa à disposição ali as roupas do batismo, como também toalhas. E na hora da aula, faz-se uma ênfase pesada com relação à necessidade das pessoas, principalmente que estão ali vindo de denominação, serem batizadas. E sabe o que acontece? Muita gente se batiza. Muito se batiza, porque reconhece de fato que aquilo ali está errado. Mas a impressão que me fica é que essas pessoas não entenderam perfeitamente as coisas. Porque se uma pessoa está na denominação, ela reconhece que a Bíblia ensina a importância do batismo, se batiza e volta para estar como membro naquela denominação, ele não entendeu. Não entendeu. Uma pessoa que entende de fato a doutrina bíblica da salvação, que coloca o ensino da Bíblia como a prioridade, uma vez que ele chega a esse entendimento, ele jamais voltará para uma denominação, porque não combina, gente. Não combina. Uma vez que eu cheguei a esse conhecimento, eu fui liberto e tudo mais, por que eu vou voltar lá? Eu posso voltar lá se for para pregar o evangelho para eles. Se for para dizer para eles que precisa melhorar. Porque aquelas pessoas, meus irmãos, que fazem parte de denominação, se elas se arrependem, elas vão para o céu também. Elas também fazem parte do plano de Deus. Elas estão fazendo tudo que estão fazendo, em parte, é porque elas acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. É claro que lá na cabeça, os grandes, eles sabem que tem muita coisa que estão fazendo porque eles querem ganhar dinheiro, porque eles querem ludibriar as pessoas. Mas principalmente as pessoas simples, eles estão ali crendo que estão fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Como no catolicismo também. Então, nós precisamos ter isso em mente. Então, se você faz parte de alguma denominação, se você faz parte do catolicismo, gente, a Bíblia não foi escrita para um grupo só. Quando Jesus veio, ele trouxe a oportunidade para todos. Então, quando você vê, por exemplo, o irmão Valdizão está falando uma coisa ali que não está de acordo com a minha denominação. Em vez de você sair da aula, em vez de você chutar o balde, por que você não pega a sua Bíblia e examina o que a gente está dizendo para ver se faz sentido? Filipe disse ao eunuco que ele só poderia ser batizado se cresce de todo o coração. Lembre-se, primeiro creia e depois seja batizado, e não o contrário. E aqui em Marcos 16 e 16, tem uma coisa que eu acho interessante. Esse versículo diz assim:
Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. O que acontece, né? Esse versículo, ele dá uma sequência, né? Crer mais batizar igual salvo. Se nós olharmos para o formato do ensino religioso, no mundo religioso hoje, uma parte diz assim, olha, vê se você consegue identificar. Você é batizado, é salvo, depois você vai aprender e depois você vai crer. Ok? Quem ensina isso? Segundo, por outro lado, você vai crer, vai ser salvo, depois você vai crer, você vai ser batizado, depois você vai, deixa eu começar aqui de novo. Você vai crer, vai ser salvo e depois vai ser batizado. Quem é que ensina isso? Primeiro grupo ensina, você se batiza, é salvo, depois você vai crer, ok? O outro grupo diz, você vai crer, vai ser salvo e depois vai ser batizado. E Jesus diz, você vai crer, vai ser batizado e depois vai ser salvo. Quem dos três grupos está certo para você? Então, se você concorda que o terceiro está certo, é o que Jesus ensinou. A pessoa precisa crer, ser batizado e depois salvo. Então, uma pessoa só pode ser salvo se ela crer, né, e for batizado. Se ela não crer, ela não vai ser batizada e, consequentemente, não vai ser salva. Uma pessoa que não crê não tem necessidade de ser batizado. Então, esse versículo também contradiz aqueles que acreditam que simplesmente recitar a oração do pecador os salvará. Há muitas denominações que usam essa questão da oração do pecador. Elas têm como referência, em muitos casos, usam aquele texto de Apocalipse 3, 21. E eis que estou à porta e bato, né? Como, Jesus está batendo na porta do seu coração. Abra o seu coração, faça a oração, peça para Jesus entrar no seu coração. Esse texto, primeiramente, não tem a ver com o evangelismo assim, não. Jesus está ali, né, falando para a igreja. E a igreja fechou as portas para Jesus. Ele está falando para a igreja. Quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, ele diz, creia. Aquelas pessoas que estão sendo lá, né, convidadas para abrir a porta, eram pessoas que já tinham crido, era a igreja. Então eu não posso orar para que Deus entre no meu coração, não preciso disso. O que eu preciso é crer em Jesus, me arrepender, né, e ser batizado. Aí a promessa se cumpre igualmente para todos. Orando ou não orando, vai acontecer. Agora, uma vez que você tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai ajudar você a orar da forma correta. Vai colocar diante de Deus as suas reais necessidades. A necessidade do batismo. Primeiro, a Bíblia nunca menciona essa oração do pecador. E segundo, já vimos que os únicos chamados cristãos na Bíblia são os discípulos, e que para ser um discípulo, o batismo é necessário. Se uma pessoa não pode ser chamada de cristão biblicamente, como podemos dizer que ela já seja ou já esteja salva? É por isso que a melhor coisa a fazer é simplesmente obedecer ao que a palavra de Deus diz e deixar de lado as tradições, os ensinos, dogmas humanos.
Ok, mas o que mais eu devo fazer antes de ser batizado? Então, o que é que você deve fazer mais antes de ser batizado? Interessante pensar sobre isso também. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, o que mais nós precisamos fazer antes de ser batizado? Primeiro, outra coisa que vimos o eunuco fazer antes de ser batizado foi confessar sua fé em Jesus. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, confessar a fé em Jesus é muito importante. Romanos, no capítulo 10, versículo 8 ao 10, ele diz assim no 8: e esta é a palavra da fé que pregamos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A confissão de fé em Jesus é muito importante por causa do que Jesus diz em Lucas 12, 8 e 9. Eu lhes digo: todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem também o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Você observa, gente, quando Jesus estava nesse mundo, quando ele profere essas palavras, o contexto é que havia uma ordem dada pelos fariseus, ou seja, os líderes religiosos da época, que quem confessasse Jesus como Messias, ou seja, como Filho de Deus, como enviado de Deus, seria expulso da sinagoga. Então, para eles confessarem Jesus como Messias, significava um prejuízo enorme. Então é por isso que a maioria deles não confessaram Jesus como o Messias. Não confessaram para não perder os privilégios, não confessaram para não perder o status, não confessaram para não perder o cargo, não confessaram para não perder a popularidade, não confessaram para não perder o sustento financeiro. Então, por isso, não confessaram Jesus como sendo o Filho de Deus. Outro passo muito importante que se deve dar antes do batismo é arrepender-se dos pecados. Como alguém pode dizer que quer ser discípulo de Cristo sem querer abandonar uma vida de pecado? E aqui vale muito a gente pensar no evangelicalismo que acontece hoje em dia. As pessoas dizem: não, eu quero ser um cristão, mas eu vou continuar na minha vidona liberal como eu tenho vivido. Nas noitadas, nas mentiras, nas corrupções. O que dizer de tantos que são pastores, líderes religiosos aí, grandes nomes, que estão aí com os nomes na Polícia Federal, citado, envergonhado diariamente na CPI do INSS e tantas outras coisas. Pessoas que estão lá com o nome de cristãos e estão se levantando contra os pobres, contra os menos favorecidos, contra aqueles para os quais Jesus veio a esse mundo. Então, se nós dizemos que somos cristãos e estamos nos levantando contra o alvo principal de Jesus, que tipo de cristão somos nós? Então, é preciso a gente pensar, gente, ter o privilégio de ser chamado cristão é algo grandioso. Requer de nós uma grande responsabilidade, às vezes sofrer, às vezes passar fome, às vezes ser apanhado, às vezes até perseguido, e isso pela própria igreja. Então é importante nós vermos que o apóstolo Pedro, quando ele termina a pregação dele, ali em Atos 2, e as pessoas perguntam: o que devo fazer, irmãos? O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte:
Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Ninguém diz, levante a sua mão, aceite Jesus no seu coração. Ninguém diz isso. Pedro poderia dizer isso, ele estava diante de uma plateia ali enorme. Poderia sim. Aceite Jesus onde você estiver, bebe o seu corpo com água, faça a oração do pecador. De jeito nenhum. Arrependa-se e seja batizado. Arrepender significa abra mão dos seus pecados. Mude a sua direção, mude a sua vida, mude as suas prioridades. Se for necessário, deixe esse relacionamento. Se for necessário, deixe esse emprego. Se for necessário, abra mão desses privilégios. Presume-se que, ao ser batizado, a pessoa inicia sua conversão. E não pode haver conversão se não houver primeiro a vontade de parar de pecar. Irmãos, tem pecado que demora a sair da pele da gente. Entende? Mas a decisão de não continuar parte da pessoa naquela hora. Parou, foi só até aqui. Como, por exemplo, você pensa em pessoas que de repente fizeram... Uma pessoa que fez uma tatuagem bem feia no corpo. Para ela, naquele momento, era ostentação. Chega uma hora que ela reconhece pela palavra de Deus que aquilo que ela estava, a vida que ela estava vivendo, não estava de acordo com a vontade de Deus e ela quer ser um cristão. Ela vai ser batizada, vai ser perdoada, vai receber o Espírito Santo, mas aquela tatuagem vai continuar. Vai continuar e as pessoas vão ver, e aquilo vai ser talvez, pense bem comigo, talvez aquilo vai ser o calcanhar de Aquiles, o espinho na carne daquela pessoa a vida inteira. E aí eu pergunto para você, tudo bem, não é tatuagem, mas que marca você tem trazido do mundo que ainda está aí, né? Você ainda está sentindo a dor e que lhe mantém firme em Cristo exatamente por conta disso. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu tinha um espinho na carne e por 3 vezes eu orei ao Senhor, mas não se preocupe, Paulo, porque a minha graça é a que é o suficiente para você. Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço a minha fraqueza, é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida. Então a pessoa precisa ter o desejo de parar de pecar. Pedro disse ainda em Atos 3,19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venha um tempo de refrigério da parte do Senhor. Agora, para concluirmos, a pergunta que nós vamos responder diz o seguinte: como uma pessoa deve ser batizada? Deixa eu ler o comentário de Cláudia aqui. É aula muito esclarecedora. O batismo é o ingresso de Deus para uma pessoa entrar no céu. Se ela vai aceitar esse ingresso ou não, depende dela, mas também depende do evangelho ou do evangelizador de ensinar direito, correto, né? Verdade. Já imaginou a oportunidade que Pedro perdeu? É verdade, podia mesmo, né? Muita gente ia levantar a mão e Pedro ficaria famoso. Com certeza, seria um destaque nas mídias jornalísticas, né, da época, né? Bem, como devo ser batizado? Aqui tem uma questão que é muito importante a gente entender. Primeiro, né, a gente precisa definir um pouco essa questão da palavra, né? Palavra.
A maneira correta de ser batizado, ou seja, a maneira bíblica de ser batizado, caso contrário, o batismo não é válido. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar ou submergir em água. Então, quando você chegar na Grécia, você não vai ouvir a palavra batismo, né? Pelo menos com esse propósito nosso aqui. Lá, quando você ouvir a palavra batismo, você vai entender que as pessoas estão falando, mergulha. Nós estamos no rio, e aí a gente diz, mergulha fulano, mergulha, não é isso? Lá eles não diriam essa palavra, diriam batiza, batiza. Então as pessoas batizavam, que era mergulhar na água. Então esse é o significado da palavra baptizo, que é imersão. A pessoa precisa ser imergida na água para que cumpra-se de fato aquilo que Jesus falou. Então é preciso que a pessoa seja motivada, tenha uma motivação bíblica para mergulhar na água. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, mergulhar, submergir. Na Bíblia, a palavra batismo nunca significa aspergir, ou borrifar, ou jogar água na cabeça de alguém, como a gente vê em várias denominações isso acontecendo, a partir inclusive do catolicismo, que derrama água na cabeça da criança. Se você foi apenas aspergido, aspergir, essa semana teve o cerimonial de batismo das escolas de samba no Rio de Janeiro, e o arcebispo foi lá e jogava, aspergia água assim nas pessoas. Não sei se vocês viram isso, né? Aquilo é um tipo de batismo. Lá no estaleiro, quando se vai entregar um navio, o padre vai lá também e batiza, e assim por diante. Se você foi apenas aspergido com água e nunca foi totalmente imerso na água, então você não foi batizado, biblicamente falando, e nem cumpriu o que a palavra diz, né? É simples, irmãos. Romanos no capítulo 6, versículo 3 e 4, diz o seguinte: o apóstolo Paulo está explicando o significado espiritual do batismo e diz o seguinte: ou vocês não sabem que todos nós que fomos imersos, né? Vou até trocar a palavra aqui. Fomos imersos em Cristo Jesus, fomos imersos em seu nome, em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, que é imersão, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, a pessoa ouviu o evangelho e foi motivada por esse evangelho a crer e a obedecer. A obediência ao evangelho aqui representa o batismo. É o primeiro ato de obediência ao batismo, ao evangelho, é o batismo. Então, se uma pessoa ouve o evangelho de Jesus, crê nesse evangelho e quer obedecer, a primeira coisa que ele vai fazer é se batizar. Para quê? Para ter os pecados perdoados, para receber o Espírito Santo, para ter essa nova vida e para se tornar um discípulo de Jesus. Então esse é o propósito. Ao sair da água, a pessoa inicia uma nova vida em Cristo. Ou seja, ele é um novo nascido, como diz Jesus em João, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Jesus respondendo para Nicodemo disse o seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que nasça da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se admire de eu te dizer, é necessário nascer
de novo. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos então lembrar alguns passos importantes para a pessoa se tornar um cristão. Você quer se tornar um cristão? Então eu vou deixar aqui esses passos que você precisa tomar para se tornar um cristão. E se você hoje faz parte de uma congregação, de uma igreja e tudo, e não seguiu esse passo, talvez você ainda não chegou aonde Jesus gostaria que você chegasse. Primeira coisa, você precisa ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Você precisa crer na salvação que somente Jesus oferece como Filho de Deus. Você precisa, meu amado, minha amada, arrepender-se dos seus pecados, tomar a decisão de mudar, parar, fazer coisas novas aprendidas nas Escrituras, confessar a sua fé em Jesus, ou seja, confessar a sua fé no Filho de Deus, crendo que Ele é de fato quem Ele disse ser. E por último, você precisa ser batizado como Deus tem ordenado. É maravilhoso você pensar também que no momento em que você é batizado, você se torna um filho de Deus, antes mesmo de receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é dado para você porque você é um filho de Deus, não é para você ser um filho de Deus, não é? Comentário de Cláudio diz: eu talvez aquela tatuagem seja a oportunidade dela mostrar Jesus na vida dela. Também, né? Claro. Concluindo que, se você fizer isso, seus pecados serão perdoados. O Espírito Santo habitará em você. Uma vez cristão, você deve ser fiel aos mandamentos que Jesus nos ensina em sua palavra ao longo de toda a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim, meus amados, a gente chega ao final da aula de hoje. A minha oração é que essa palavra possa habitar em seu coração, que ela possa lhe ajudar a tomar decisões por Cristo, fazendo assim de você uma nova criatura, um filho de Deus, um cidadão dos céus. Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a crescer nessa graça maravilhosa que vem dele. Segunda-feira estaremos de volta com o programa Abra Sua Bíblia às 9 da manhã.